no canal, sobre a questão do Jornada nas Estrelas, né? Que, ali nas primeiras temporadas, claro, o seriado se passa, no caso, uma estação que foi feita por uma raça inimiga, que eventualmente agora eles estão, o pessoal da Federação, né, da Starfleet, da Frota Estelar, que são, vamos dizer, os mocinhos do seriado, eventualmente agora conseguiram ali dessa região do universo expulsar essa raça inimiga e eles inclusive acabaram ficando com essa estação, que já estava ali instalada nessa área do universo. E uma das razões que eventualmente eles estavam ali, que havia ali, no caso, um portão para uma outra região do universo. Né? Um portão ali como se fosse um buraco negro, eles chamam de wormhole. Wormhole não é exatamente um buraco negro, né? Mas enfim, como se fosse um buraco tradução um buraco de minhoca, né? Um túnel, né? Um túnel que transportaria para outra parte do universo, tornaria uma outra parte do universo muito distante, mais próxima por meio desse túnel. Né? Então, e em algum momento, lá, o pessoal dentro dessa estação, por ter sido feita essa estação usando tecnologia, no caso de outro planeta, de uma raça que usava outra tecnologia, uma raça inimiga, mas que até então, pelo menos uma raça inimiga. Né? Depois, em outros momentos, talvez uma raça que não se torne tão inimiga, mas enfim, independente. Até aquele momento, uma raça inimiga e que usava a de outra tecnologia, o pessoal ali que agora passa a ocupar essa estação, tendo tomado essa estação da raça inimiga, agora eles estão tendo problemas ali com a questão da tecnologia e da computação que eventualmente é utilizada nessa estação. Né? E se reclama ali que eventualmente, eles querem, por exemplo, gravar um arquivo, alguma coisa, e o computador fala, não, eu gravar esse arquivo pode gerar algum vírus, alguma coisa. Então, sempre que eles querem fazer, o pessoal da informática quer fazer alguma coisa, o computador acaba, talvez não exatamente às vezes discordando, às vezes trazendo quais seriam os problemas daquela decisão tomada pelo pessoal da informática, que eles entendem que não geraria problema nenhum, mas o computador sempre está colocando ali algum tipo de, se você fizer isso, pode no final acontecer alguma coisa ruim, mesmo que seja uma pequena chance e tal. Isso, e portanto, o computador estaria impedindo que o pessoal da informática, mesmo o pessoal da engenharia, tomasse algumas medidas, né, necessárias ali, segundo o pessoal da informática, necessárias ao bom andamento da estação. E daí, do nada, desse buraco, desse túnel, né, que eventualmente eles estão ali estacionados proximamente, desce um novo computador, e daí eles dizem que eventualmente o computador, se eventualmente instalado, faria com que o computador do nada, né, um computador que acabou, no caso, caindo do céu, vamos dizer literalmente, não se sabe de onde veio esse computador, e daí ele poderia ali mudar a matriz do computador anterior de alguma forma e eventualmente mudaria a personalidade. Né? Isso talvez tenha alguma coisa a ver com a minha pessoa, no sentido de que eventualmente. E daí, não, inclusive falaram que eventualmente esse computador poderia ter a personalidade de um filhote, alguma coisa, seria algo mais palatável. Né? Isso em relação, talvez, já que o seriado foi feito nos anos 90, poderíamos estar de alguma forma atacando a minha pessoa, muito tempo atrás, poderia estar atacando a minha amável pessoinha, dizendo que em algum momento, eventualmente, eu era um pouco mais rebelde, colocava o problema na vida dos outros e depois vem com esse computador. E daí eu me tornaria uma pessoa mais palatável. Bom, lógico, eventualmente acabei sofrendo de maneira injusta, outras vezes de maneira até justa, na minha vida, e daí tive que eventualmente ser forçado, eventualmente, a ter uma personalidade que me causasse menos problemas. Então, olha a maldade dos caras. Usando a questão do computador no sentido de provocar. E outra, como se eu não pudesse eventualmente aprender a ser uma pessoa boa, poderia ser um pouco maldoso no primeiro momento, eu poderia ser bom e depois. E ser protegido contra as doideiras de pessoas que eventualmente me atacariam. Né? Tendo elas razão, não, porque mesmo que a pessoa tenha razão, se eu me tornar uma pessoa boa, qualquer pessoa que me atacaria com alguma repreensão razoável ou correta não teria mais motivo para fazer isso. Né? Ou seja, como se eu não pudesse fazer isso, como se ali alguma mudança de comportamento não pudesse me evitar problemas. Né? Mesmo em relação a situações em que no final eu poderia até estar errado. Então aí fizeram uma comparação com a questão do computador. Não, antes gerava muito problema. Bom, não sei se gerava tanto problema assim, a pessoas piores, mas é aquela coisa, como eventualmente gerar problemas na minha vida, algumas coisas eu posso ter mudado lá quando era criança para evitar problema. Eles só fizeram uma comparação, não, computador, antes o computador ficava causando problemas, eles queriam tomar alguma medida específica, e o computador sempre trazia várias possibilidades de dizer por que aquilo seria, no caso, um problema. Né? Ou que aquilo talvez não fosse um problema, mas poderia gerar algum tipo de problema específico.
Então eles chamam aquilo que o computador era rebelde, porque eventualmente tinha sido feito por uma outra raça, né? Uma raça... se bem que é aquela coisa, outros comportamentos, eles poderiam estar dizendo que outras coisas que eventualmente eu teria sofrido, e daí isso eventualmente teria... porque foi feito por uma outra raça, e daí isso teria feito com que o meu comportamento fosse algo mais arredio, e daí depois eu teria de alguma forma, sei lá, mudado a minha programação para eventualmente algo também mais tranquilo. Pode, eu não sei de qual momento eventualmente eles estão falando. Eu imagino até que não, imagino que tenham se falando de outra situação do computador que eventualmente tivesse vinculado, no caso, a um comportamento anterior. Então eu não é numa situação em que teria sido depois de repreensão, uma situação em que eu não teria sido repreendido ainda. Esse é o que seria o computador mais rebelde. E que é um computador que, para tudo que eventualmente eles desejavam, ele sempre um computador que sempre colocava empecilhos, imaginando e antecipando quais seriam as possibilidades de danos que aquilo poderia resultar, mesmo que fossem danos improváveis. E o pessoal da informática não gostava disso. Eu queria aceitar, vamos dizer, que alguns programas ou algumas coisas fossem abertas ou fossem mantidas no CPU, vamos dizer assim, mesmo que tivesse algum pequeno risco. Então, para eles não tinha problema, pelo menos alguma coisa nesse sentido. Então é que tá, não sei exatamente o momento que estão falando. Mas é que tá. Eles fazem uma crítica na minha visão errada, porque se eventualmente eu acabo tendo uma personalidade mais palatável, necessariamente seria algo ruim. Eu estou evitando apenas a minha própria maldade para que os outros não causem problemas injustos que poderiam me causar sofrimento, ou mesmo alguns justos, porque não só pelo sofrimento, mas os justos teriam algum objetivo, causariam sofrimento, mas no final poderiam ter razão em alguma coisa, mas eu estaria evitando até esses. Né? Então, aí que tá, não sei se concordo muito com essa visão aí do nosso Jornada das Estrelas, Deep Space Nine, se eventualmente falou a meu respeito. E de qualquer forma, mais ou menos, porque mesmo sendo mais palatável, não quer dizer que mesmo que eu tivesse naquela época, também perdido aí, no caso, a minha capacidade crítica, só que aí, claro, que isso teria que ser desenvolvido, e mesmo também ali a capacidade de manifestação, ou mesmo coragem para manifestação, que só viria, no caso, anos depois, não é mesmo? Então, fica esse complemento em o canal.